Bom, o nosso seminário começou conhecendo Deus. Então, nós vamos estudar sobre teologia. O que é teologia, pastora? Bom, está aqui, olha. Teologia. Porque essa palavra é uma palavra grega, tá? É uma junção, a palavra teologia é uma junção de duas palavras gregas, que significa isso, ó. Teo é Deus. Por isso que a igreja, o governo da igreja, não é uma democracia. Na igreja o povo manda. O povo não manda nada na igreja. Na igreja o pastor manda. O pastor não manda nada na igreja. Quem manda na igreja? Deus. Então o governo da igreja é teocrático. Deus manda na igreja. Teo quer dizer o quê? Quer dizer, na verdade, Deus. Cracia é governo. Mas teologia está aqui. A palavra teo, ela é dividida em duas. Vocês estão enxergando bem aí embaixo? Ela é dividida em duas. Teo quer dizer Deus. Logia quer dizer estudo. Então, teologia é o estudo de Deus. Vocês vão ter esse material. Eu vou dar esse material para vocês. Vou tirar xerox. Não fiz nenhuma anotação, porque vocês vão ter esse material na mão. Nos próximos estudos, vocês vão estar com esse material. Já tem uma noção de quantas pessoas tem. Porque eu pedi, na verdade, o presbítero R para tirar esse material hoje para eu dar aula. Meu computador, infelizmente, queimou a fonte, né? Sempre acontece alguma coisa. E aí ficamos de comprar uma fonte e reorganizar, e vai dar tudo certo. Mais importante é que você está aí e nós estamos aqui e Deus vai ensinar a gente. Então hoje nós vamos falar sobre a pessoa de Deus. Quem é Deus? O que Ele faz? O que Ele não faz? Nós vamos estudar sobre a teologia, sobre Deus, pessoa de Deus. Uma pergunta a gente costuma fazer e as pessoas costumam fazer. Algum dia você já se perguntou ou escutou alguém fazer a seguinte pergunta? Quem é Deus? Você já ouviu alguém perguntando isso? Ou você já se perguntou quem é Deus? Quem é Deus? Como eu posso provar sua existência? E o que Deus espera de nós, seres humanos? Tem sempre agora a gente está com essa história. Deus, o que tu queres de mim, Jesus? Aí está a pergunta, é verdade, o que Deus quer de mim? Os crentes vivem perguntando, Senhor, o que tu queres de mim? Mas a maior parte do ser humano faz essa pergunta, mas quem é Deus? Quem é? Bom, isso dá para você responder, pastora, quem é Deus? O que vocês acham? Fala, é uma aula, vocês vão participar. Eu acho que sim, né? Bom, você acha que sim? E aí, concorda ou discorda? Pode. Você e os outros? Fala, povo. Você acha que tem como dizer quem é Deus? Eu acho que Deus é o autor, o criador de todas as coisas, é o meu nome. Tu já está definindo Deus, né? Como você está dizendo, então não tem como falar quem é Deus. Tu já está definindo ele? Então, você está concordando com o Alexandre. Que sim, que tem como falar quem é Deus. As provas estão aí, né? Bom, as provas estão aí. E aí, o que você fala, Márcia? A gente olha para uma flor, a gente vê Deus. A gente olha, eu olho para o meu irmão, eu vejo Deus. É só Deus que sabe fazer essas coisas. Eu assim também. Exatamente, tudo bem. Você está colocando que você está definindo que tem como dizer quem é Deus. Para as pessoas perguntam, quem é Deus? Quem é? Será que tem como definir? Ou será que Deus está tão longe, distante de uma definição? E vocês veem que vocês já têm uma teologia sobre Deus. Vocês, todos nós, temos uma visão sobre Deus. Ou certa ou errada. Todos nós, de uma maneira certa ou errada, buscamos Deus. Por isso que a gente tem que ter um olhar para as pessoas com mais misericórdia. Porque as pessoas estão buscando Deus em outras religiões, em lugares que não existe Deus, que Deus não está, mas elas estão buscando Deus. Só que de uma forma errada, no lugar errado, vai encontrar. Olha, muitos têm encontrado, saído dessas situações, desses lugares, mas têm encontrado Deus
em lugares que você e eu achamos que Deus não está. Que Ele na verdade, não está por agrado, porque não tem como Deus sair de nenhum lugar. Mas depois a gente vai conversar sobre isso. Então, a teologia é isso, essa pergunta: quem é Deus? Como que eu posso provar a existência de Deus? O que Deus espera de nós, seres humanos? Criou-se uma ciência. A teologia, ela é uma ciência hoje. Ela é uma ciência com provas, e ela é uma ciência como a matemática, ela é uma ciência como o próprio português. Ela é uma ciência, ela é um estudo. Você, na verdade, estuda a teologia. Ela virou uma ciência. Tem faculdades de teologia, tem pós-graduação, doutorado, ela virou uma ciência. Porque o homem quis, na verdade, buscar uma definição de Deus. Então se criou, na verdade, uma ciência para se estudar Deus. E essa ciência se chama teologia. Bom, Deus é totalmente necessário, sim ou não? Sim. Tem como a Terra, o universo e nós vivermos sem Deus? Não. Não tem mesmo. Não tem como. Deus, ele é totalmente necessário em tudo. Bom, sem Ele, nada seria possível. Infelizmente, não são poucos os que, por falta de entendimento, dizem não acreditar no Todo-Poderoso. Tem muitas pessoas que não acreditam em Deus. Muitos são chamados ateus. No Brasil, o ateísmo, ele não é muito forte, não. Porque o Brasil, ele é um país religioso. Ainda que a pessoa diga assim: eu não creio em Deus, mas está sempre fazendo uma reza para um, na hora do perigo gritar: ai meu Deus, sabe? Fazendo um despacho para outro. Querendo ou não, as pessoas sempre creem em alguma coisa superior. Mas em outros países o ateísmo é muito forte. A antiga Rússia, o ateísmo lá era muito forte. O antigo comunismo, hoje a Rússia se dividiu, né? São vários países pequenos, mas o ateísmo ali foi muito forte. O próprio Hitler, na Alemanha, criou um ateísmo muito forte. Ele queria anular a existência de Deus. Ele queria anular uma nova raça. E em cima disso aí criou aquele pandemônio, matando um monte de gente, porque ele queria uma nova raça. E que ele disse que aquela nova raça sairia ali da Alemanha. E ele já ensinava as crianças a não adorar e não ter nenhum tipo de culto a uma divindade, porque a Hitler virou Deus, né? Todo mundo salve Hitler, ele virou o próprio Deus para os nazistas. Então tem muita história aí que a gente pode estudar e ver que tudo isso é uma força maligna por trás, mas o homem também querendo quebrar a existência de Deus, incutir numa nação que Deus não existia. E por isso tanta perseguição para os judeus, porque os judeus eram uma nação de Deus, né? Depois tanta perseguição para os religiosos, aí entrou os católicos, entrou os evangélicos, tanta perseguição. Aí depois foi para os negros, e aí vamos matando todo mundo. Vai sair uma raça aí pura porcaria, né? Porque, na verdade, numa Olimpíada, Hitler preparou o melhor homem dele. Isso é história, isso é fato, para vencer aquela Olimpíada. E Deus bateu na cara de Hitler, porque quem venceu a Olimpíada foi um negro, passando fome da África. Então, o super-homem de Hitler, preparado para ganhar todas, perdeu para um africano que tem uma vida miserável, a gente sabe disso. E Deus mostrou a sua grandeza. Então, vamos lá. Nesse estudo, as escrituras, segundo o dicionário teológico da CPAD, ele define Deus. Deus, ele é um ser supremo, ele é absoluto, ele é infinito por excelência, criador dos céus e da terra, como registra lá no livro de Gênesis, capítulo 1, eterno, imutável, Deus não muda. Segundo o livro de Isaías 26:4, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Segundo João 42, ou Jó 42, capítulo 2. O Salmo 139 fala sobre isso. Deus
para você que Deus é espírito. Você concorda? Não está limitada essa carne. Ótimo. Exatamente. Você falou em pouco tempo que as pessoas levam a vida inteira para falar. A gente sabe que Deus é espírito, não sabe? Mas a gente não sabe definir o que é o espírito. O que é o espírito? Ué, se diz que Deus já soprou para que o espírito entrasse no nosso corpo, né? Mortal. Sim. Então, a gente teve como um sopro, né? Mas a Bíblia também fala que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ninguém vê, mas a gente vê igual o vento. A gente não vê, mas a gente sente. A definição é essa. A definição que Deus é espírito, ele não tem uma forma corpórea. Ele não tem uma forma corpórea. Deus é espírito porque ele não tem uma forma corpórea. Um corpo. Qual é o corpo de Deus? Um corpo de cachorro, ele sabe qual é, não sabe? Cachorro não tem espírito, tem alma. Mas ele tem uma forma de corpo, não tem? Deus, ele é espírito. Quando fala que Deus é espírito, ele não tem uma forma corpórea. Ele não tem um corpo, como ela falou. Ele não tem corpo. Esse corpo que a gente tem, ele não tem. Então, o que é Deus é espírito? Ele não tem corpo, uma forma corpórea. Mas peraí, Jesus é outra coisa. Jesus é o Deus encarnado. Jesus teve que entrar num corpo para a gente poder se assimilar a ele. Mas o Deus na sua essência, ele não tem uma forma corpórea. Aquela que você está acostumada, que eu estou acostumado. Tem gente que quer ir lá para o céu porque quer ver Deus sentado no trono, né? Chega lá, olha, vai ficar a cabeça da gente da teologia. Mas pastor, eu não vou para Deus sentado no trono. Ele não está no trono, não está. Mas o que é o trono? O trono quer dizer domínio? Poder? Será que a gente vai chegar no céu e vai ver um ser sentado num trono? Porque Jesus sim, Jesus vai estar sentado num trono. Mas Jesus não é Deus? É, mas Jesus teve que entrar numa forma de corpo para nós reconhecermos. Deus, na sua essência, ele não tem corpo, ele é espírito, ele não tem forma corpórea. Mas quem é aquele de Apocalipse, os seus olhos são como chama de fogo, o seu cabelo branco? Quem é ele? Suas vestes são brancas, vocês sabem. Seus pés reluzem como se fosse um metal que acabou de sair de uma fornalha. Quem é esse em Apocalipse? Esse aqui, Débora, ele é quem? Jesus glorificado. Ele tem corpo. Deus, na sua essência, não tem corpo. Por isso que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele não tem corpo. Ele é muito mais do que o vento. Porque uma vez só, aqui está ventando, só o ventilador. Mas em outros lugares, o vento está ventando muito. Não é verdade? Não, Deus não é o vento. Um agir de Deus, a gente olha o agir de Deus como se fosse o vento. Deus, ele é espírito. Se ele é espírito, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por quê? Ele não tem uma forma corpórea. Até aí vocês estão entendendo? Está dando uma visão clara aí de quem é o Deus que você serve? Ai meu Deus, fica comigo aqui neste lugar. Ele nunca saiu. Aí ele pensa mais quê? Porque é oração, é uma forma de expressão de orar. E não é errado não, é uma forma humana, tá certo. Mas na realidade Deus nunca saiu, porque ele não pode sair. Opa, está amarrado, em nome de Jesus. Então, quando a gente passa a conhecer a grandeza do nosso Deus, a gente tira algumas crendices que nos ensinaram. Porque a gente passa a ver Deus com outro olhar. Então, o nosso Deus não tem corpo. Pastora, não. Deus, ele é espírito. A palavra espírito quer dizer o quê? Não tem corpo. Não tem um corpo. Deus é espírito. Ele não tem uma forma corpórea como nós. O homem, ele é espírito, alma e corpo. Ele tem um corpo. O ser humano tem um corpo. Uma forma corpórea. Lá no céu, vocês vão ver a pastora Neuza um pouco mais melhorada. Muito mais, se Deus quiser. O corpo vai ser mudado. Mas eu não vou deixar de ser o que eu sou. Essa forma, sabe? Vai ser uma coisa muito diferente a um corpo espiritual, mas essa forma corpórea, essa imagem que eu tenho, vai melhorar, não sei como
corpo aperfeiçoado, ela vai se manter. Porque Deus me deu um corpo. O meu espírito habita hoje num corpo que é só da deusa. A digital é só minha. Então, é uma marca eterna minha. Ah, mas eu não gosto de mim. Vou deixar ele para dar uma melhorada. Jesus é um ótimo cirurgião plástico. Vai dar uma melhorada boa da gente, para levar a gente para o céu. Ih, tá feinho, vou dar uma melhorada. Vamos ficar magrinho lá. Olha só. É só quando eu chegar lá, eu saber o que Deus fazer. Uma coisa eu sei, despreocupei. No arrebatamento, todo mundo vai voar. Tá bom. Depois disso, o resto não deixa Deus fazer. No arrebatamento, todo mundo voa. Pode ter 200 quilos, todo mundo vai voar. Vai ficar leve. A lei da gravidade não vai existir. O resto deixa Deus fazer. Não adianta a gente conjecturar o que vai ser da gente lá, não tem como. Então vamos lá. Então, no dicionário, está dizendo isso. Bom, ele é um ser infinito, ele não tem fim. Tá vendo? Eu acho que vai dobrar as cadeiras, não precisa falar não. Mas ele vai ter, vem cá, meu querido, você. Ele é um ser infinito, ele é perfeito, ele é criador do universo, segundo o dicionário Aurélio. Até o dicionário de português tem a definição da palavra Deus. No dicionário de português diz que ele é um ser infinito, ele não tem fim, ele é perfeito, ele é criador do universo. Até o dicionário Aurélio tem uma definição de Deus. Para você ver que não é uma coisa comum, algo que alguém possa arriscar. A definição de Deus está lá. A existência de Deus, vamos lá. Para nós estudarmos sobre Deus, é necessário crer que Ele existe. Quando você vai estudar a palavra de Deus, você não vai buscar na palavra de Deus, eu vou ver aqui quem é Deus, se Ele existe, não. Até porque a Escritura não se preocupa em falar para você nem para mim quem é Deus, para você acreditar. Aqueles que lêem a Escritura já creem que Ele existe. Ela não vem se preocupando em mostrar para nós que a gente tem que acreditar que Deus existe. Ela já vem dizendo, Deus fez os céus e a terra. E ela já vem falando sobre Deus e te dá satisfação. Porque, olha só, da natureza humana, a natureza humana em si, ela já vem com uma tendência de buscar Deus. É algo que já está em nós, faz parte de nós, até por causa do Espírito que Deus botou em nós. Nós temos algo que saiu de Deus, que é o Espírito de Deus. Esse Espírito saiu de Deus, só o homem recebeu o Espírito de Deus. Ninguém mais recebeu o Espírito de Deus, nem os anjos. Os anjos não receberam o Espírito de Deus, não foram soprados, não receberam. Quer dizer, Deus tirou uma partícula do seu ser e botou num boneco. Aquele boneco de barro se tornou um ser humano, que a gente chama, um ser inteligente, e aquele boneco passou a ser eterno. O que fez aquele boneco de barro ser eterno? A partícula que Deus tirou dele para botar no boneco. Deus não é eterno? Se ele tirou uma parte dele para botar em outro ser, aquele ser tem que ser eterno. Por isso que os animais não são eternos. O meu aluno falou para mim essa semana, tem umas pérolas na sala de aula, né? Tia, o meu gato morreu. O outro gritou, ele foi pro céu dos gatos. Aí eu, pois é. Aí eu, não sei que não, ele foi pro céu dos gatinhos. Aí ele ficou olhando para mim, tia, tem céu dos gatos? Aí eu, não tem céu de gato. Tem não tem céu de gato. Falei, porque gato não tem espírito. Gato é que nem essa lâmpada. Queimou, apagou. Aí ele escutou errado, tá? Ele pensando na lâmpada e no gatinho dele. Falei, é igual. Mas por que é assim? Porque tudo que foi feito em Gênesis foi feito através da palavra de Deus, sim ou não? Sim. Só o homem que foi construído com a mão de Deus, e depois para Deus transformar em ser vivente, Deus soprou. E isso quer dizer que deu uma parte dele para o ser humano. Como Deus é eterno, deu para nós o quê? Eternidade. Então uma parte nossa não tem como morrer, que é o Espírito. E esse Espírito, querendo ou não, ele busca Deus desde que ele nasce. Porque ele veio de Deus. Engraçado, as pessoas falam de reencarnação, por quê? Porque as pessoas dizem que sentem saudade do céu.
Aí vai dizer, como é que a pessoa sente saudade de um lugar que nunca veio? Mas você não sente saudade do céu? Eu sinto saudade do céu. Mas saudade você nunca esteve lá. Mas o meu espírito veio de um ser que mora onde? Ele tem saudade do céu. Você está entendendo isso? Que as pessoas pensam que é uma outra vida, que tem um desejo, não é dessa terra, é um desejo que ela não entende. É o espírito dela clamando por quem? Por Deus. E ela usa outras explicações. Vou deixar, Rosalie, você levantou a mão assim. Você falou aí que os anjos não receberam esse espírito. Não, eles são imortais já. Pois então, por isso que eu estava querendo entender que eu falei, bom, se os anjos não receberam, eles são anjos, eu sou, eu sou, porque eles são eternos. Agora nós não, é a nossa parte natural, né? Que é o homem mortal, Isso. soprou a vida, para Isso. os anjos não vai passar pelo mesmo processo que a gente. Não. Então, porque Eles não morrem. eles não morrem. Não. Por quê? Porque lá em Gênesis, capítulo 1, Deus criou os céus. O que são os céus para Deus? Quando a Escritura fala sobre céus, ela fala sobre mundo espiritual. Entendeu? Céus para Deus não é esse céuzinho aqui. É todo o mundo espiritual que nós não conhecemos. São os seres espirituais. Deus criou primeiro o quê? Os céus. Os seres espirituais. Os anjos. Ele criou. E depois, aí ele foi o quê? E criou a terra. Aí ele vem falando sobre o mundo material. Certo? Aí ele disse que depois ele bota na terra, e a terra ainda tem forma e vazia, mas tem uma história em cima disso aí, que nós estamos conversando, vamos voltar a conversar. Mas quando a Escritura diz sobre céus, está falando sobre o mundo espiritual de Deus. Não é esse céu que você conhece, a atmosfera, hidrosfera, nada disso. É o céu de Deus. Deus criou os céus e a terra. Então ele está dizendo que ele criou o mundo espiritual. Tudo que existe no mundo espiritual foi criado primeiro. Depois o mundo material. Tanto que o mundo espiritual é que rege o mundo material. Como assim? Alguma coisa acontece no mundo espiritual de Deus ou do demônio e o mundo material reflete. Quer ver? Vamos dizer, deixa eu ver. Um exemplo que a gente pode dar para a gente entender. Ah, tá. Jonas, quando ele ouve a palavra de Deus, ele obedece ou ele foge? Ele foge. Aí o mundo material reage, sim ou não? Começa a dar uma grande tempestade no mundo material e o navio começa a querer afundar. Olha a reação de alguma coisa que no mundo espiritual estava projetada. E como ele tentou fugir, aí Deus trabalha no mundo material para ele poder ver. Ele foi lançado no mar. Aí o que aconteceu? Continuou a tempestade ou não? Não. Você está entendendo que o mundo espiritual é que rege o mundo material? Não é diferente. Tudo que acontece na nossa vida aqui, algum projeto está acontecendo no mundo espiritual para que o efeito da nossa vida tivesse acontecido isso. Questão de drogas. Alguma força maligna está agindo para aquela pessoa começar a se drogar. Você entendeu? Não começou a se drogar aqui, começou a se drogar lá. Satanás criou um projeto, vou jogar ele nas drogas. De alguma forma ele foi realizando um projeto que foi levando a pessoa a se drogar. Aí como é que a igreja faz? A igreja age aonde? Age aqui ou age no mundo espiritual? Aí a igreja ora a Deus e começa a pedir a Deus para desfazer esse projeto lá no mundo espiritual. Aí Deus vai desfazendo. Aí no mundo material a pessoa vai ficando liberta. Para que você entenda isso, como se trabalha. Ele trabalha de cima para baixo. O diabo também trabalha de cima para baixo. Primeiro ele projeta, depois ele faz. E o mundo material se reage em cima dessas duas forças. Ou força de Deus, ou força do diabo. É que as pessoas não querem acreditar. Ah, mas então eu sou presa, faço igual de Deus e do diabo. É verdade. Toda a terra. Estamos sujeitos a esse mundo, essa grande guerra que há no mundo espiritual. Fala, Pedro. Não, eu ia falar até duas coisas. Uma que, pelo que a pastora falou da uma justificativa espírita, que eu não conhecia aqui. Nós, quem é
pessoal que acredita em reencarnação, Sim. fala que nós, o ser humano, Teve uma temos saudade do céu. Mas, no entanto, eles preferem acreditar que após essa morte, como eles falam, desencarnação, É isso. ao invés de irem para o céu onde eles têm saudade, eles preferem achar que vão voltar para cá de Eles estão novo. com saudade, tem que voltar de Vão novo. voltar para cá. É incoerente. É incoerente. É incoerente, Mas gente. por quê? Se busca uma resposta pelaquilo que está sentindo. É. Então você vê que todo ser humano, ele sente saudade de Deus. Os antigos, os homens nos primórdios, bem antigamente, tinham um nome para Deus sem ser Deus. Ele chamava Deus de Dilpatá. Eu gosto muito dessa palavra. Foi a palavra que mais me chamou a atenção quando eu fiz seminário. Dilpatá. O que é Dilpatá? Aquele que move as grandes águas. Então o homem via a grandeza do mar, das águas, das cachoeiras, e ele dizia que Deus, Dilpatá, era aquele que movia tudo aquilo. Então esse nome para Deus porque quando eu fui ali na Foz do Iguaçu, quando você vai entrando no parque, que lá é um parque natural, mas você pega um ônibus para você chegar nas quedas. Mas quando você pisa e você vai passando pela metade, você ouve aquela sabe, barulho de muitas águas. Aí eu lembrei desse nome, Dilpatá. Quer dizer, quem é que pegou aquela água toda, jogou ali, aquilo fica descendo, e aquilo não inunda, e você não tem como dizer que não há Deus. Aí eu lembrei desse nome que os antigos davam para Deus, antes de a gente chamar ele de Deus, Dilpatá, aquele que movia as grandes águas. Pois bem, então, segundo o estudo, nós vamos estudar. Deus, ele não tem corpo, não tem, mas ele tem natureza. Pastora, Deus tem natureza? Tem, ele é um ser. Se ele é um ser. Justamente isso, eu ia falar, definindo Deus, antes da minha conversão, eu comecei a até ser influenciado um pouco pelo esoterismo, um pouco pelo misticismo. Então, na concepção dessa galera, Deus é energia, né? Aquela coisa de Deus é bom desvincular um pouco, porque ao mesmo tempo que eles já têm facilidade de ver que Deus não tem uma forma, eles já vão para outra coisa mais etérea ainda. Que é só que a energia não sem tem personalidade, que a energia sem não tem personalidade. Exatamente. Deus, ele não tem um corpo, mas ele tem uma natureza. Entendeu? Agora ele fala assim, Deus, ele tem sentimento. Quando você fala sentimento, você humaniza Deus. Então bota Deus como uma natureza. Então, em cima disso, Deus, ele tem a natureza de Deus. Ninguém tem, só Deus tem. Nenhum outro ser tem. Primeiro, a natureza de Deus. Pode botar lá, tá, botou? Ah lá. Deus, ele é onipresente. O que é onipresente? Onipresente, a definição de onipresença ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Onipresença. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. É o que quer dizer a palavra. Mas eu gosto mais de uma definição que eu gosto de dar, eu mesmo, pastora Deus, eu gosto de dar. Não existe nenhum lugar que Deus não esteja. Agora vamos jogar essa pimenta para vocês não dormirem? Deus está no inferno? Deus está no centro de Macumba? Sim. Se ele está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares. Todo. Então qual é a diferença? Manifestação. Quem tem a diferença tem que fazer a gente. Porque olha só, Fazer a diferença. Deus, ele está em todos os lugares. Mas qual é a diferença então? Deus tem prazer de estar no inferno? Não tem prazer, mas tem necessidade de estar lá e de prazer. É porque a natureza de Deus impede ele de não estar. Por ser Deus, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é um atributo só de Deus. O diabo é onipresente? Não. Ah, é ou não é? O que você acha? Não. Vai lá, Rosane, você foi uma cara que não sabe o que você. Eu acho que ele é onipresente, sim. Agora a gente pode fechar os canais para ele não fazer gracinha com a gente. Mas ele está entendendo. Essa é boa. Ó, vai pegar fogo esse seminário. Então o diabo é onipresente? Não. Ele Ele é onisciente? Ele não sabe. Ele não sabe tudo. Ele sabe o que eu
essas coisas não. Olha Aí tem os só, demônios. vamos lá, vamos aprender agora. Bom, vamos aprender. Olha só, esses atributos que eu passo para você, o único ser que tem é Deus. Ninguém mais tem, nem os anjos. Agora você disse uma coisa séria. Então, como é que tem essa ação do diabo o tempo inteiro sobre nós? Primeiro, Satanás ele trabalha no mundo espiritual. E no mundo espiritual, ele é espírito. Satanás é espírito, certo? Mas tem um corpo, tá? Ele não é igual a Deus. Ele tem um corpo. O corpo que foi dado a ele. Depois ele caiu, mas ele tem aquele corpo. Que não é chifre, que não, nada disso. Isso é uma mitologia. Inclusive é formoso, ele foi feito com formosura. Exatamente, mas ele perdeu a formosura dele, porque a formosura dele estava na santidade. E uma vez que ele perdeu a santidade, ele não é mais. Entendeu? Mas ele é o enganador. Ele é o príncipe desse mundo. Ele é o enganador. Mas vamos lá. Mas como é que não que Satanás está em todo lugar ao mesmo tempo? Porque o mundo espiritual é muito diferente do mundo material. No mundo espiritual não existem barreiras. No mundo espiritual não existe parede. No mundo espiritual não existe distância. Você está entendendo isso? Não existe distância. Estar aqui e olhar a Europa no mundo espiritual é a mesma coisa. E quais são as ações? As ações é que tudo a gente bota a culpa no diabo, mas ele tem seus exércitos. Ele derrubou a terça parte dos anjos do céu. Quanto é essa terça parte? Não sei. Trilhões, 4 trilhões, a gente não sabe. Quantas? Ele tem os seus adeptos agora, que são anjos caídos. E os anjos são regionais. Eles são regionais. Eles estão no conta de ruas, das ruas, o responsável da rua tem demônios de casa, de família. Os demônios de casa, de família, dá satisfação ao da rua. Ao da rua dá satisfação ao quarteirão. Do quarteirão dá satisfação ao do bairro. Do bairro dá satisfação da cidade. Da cidade dá satisfação do estado. Do estado dá satisfação ao do país. Eles são organizadíssimos. Não pensa que é uma bagunça a organização deles. Por isso, Rosalie, que uma ordem que vem do inferno, todos, você entendeu? Sai projeto todo dia para o diabo te destruir. Vai chegando do principado até aquele que mora na sua casa. Aquele que cuida da sua família. Para destruir. Assim como tem um anjo de Deus para te guardar, tem um anjo do diabo para te destruir. Ele recebeu ordem fresquinha naquele dia. Isso é muito rápido. Essas influências são muito rápidas. Mas é em nome de quem? Do diabo. Até por causa disso, os anjos nos guardam. É em nome de quem? De Deus. Não é? Nós não somos guardados em nome de anjo nenhum. Como as pessoas querem, hoje é, não sei o quê. Agora botar nome de anjo. Não existe. Mas o diabo não é onipresente. Se ele estiver lá no inferno, ele está só lá. Ele tem que sair de lá para ir para outro lugar, sabe? Por isso que houve uma reunião, o diabo se apresentou a Deus. Lá em Jó, primeiro capítulo. E disse o quê? Vamos lá. Peraí, eu vou te deixar você falar, Carol. Mas agora eu tenho que quebrar todo essa... O diabo não é onipresente. Ele não é. Não é onipresente. Jó capítulo 1. Versículo 6. 1:6. Olha o que o livro de Jó fala a respeito de Satanás. Ele não é onipresente. E essa a gente pode quebrar agora. Num dia, Jó 1:6, está aí? Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Se ele fosse onipresente, ele precisava rodear? Ele precisava passear? Jó é antes de Salmos. Para vocês mais ou menos saberem. Mas quando diz assim, orar e vigiar em todo o tempo. O diabo está ao redor. Ele está sempre assim. Sim, mas não o diabo, os seus adeptos. Os adeptos. Entendeu? Porque ele é o chefão. Desempregado dele. Olha, Deus está conosco, está assim, porque Deus não tem como nos deixar. Deus está com todo ser humano, independente de ser filho ou não. Por isso que a pessoa fala, eu tenho Deus. É verdade. Da mesma forma que nós somos representantes de Deus aqui na Terra,
Né? Os demônios são representantes do diabo. Do diabo. E os demônios prestam satisfação a ele. Se prestam satisfação a ele, ele sabe o que está acontecendo. É como se ele estivesse mesmo. A todo tempo. É porque, olha só, no mundo espiritual a coisa não funciona como no mundo material. No mundo material tem distância, tem tempo, dificuldade, barreira. No mundo espiritual não tem isso não. E até se fosse o próprio Satanás que estivesse do nosso lado, o negócio seria bem mais feio, né? Não, mas é a mesma autoridade. A mesma autoridade que Deus dá para nós, o demônio tem com o diabo. Você entendeu? Não tem com o diabo. Porque você vê assim, a gente como igreja, a gente não tem a autoridade de Cristo. Ah, tem Jesus está dentro de nós. Sim, mas tem uma autoridade, uma palavra. Imagina só, quando um soldado leva uma carta de um general para algum lugar, ele está com a autoridade de quem? De soldado ou de general? General. Ele representa o general. Então o sargento, tudo debaixo daquele general tem que obedecer aquele soldado. Porque não está representando o soldado, ele está representando o general. Vocês entenderam como é que funciona? Então, independente, a Bíblia fala do diabo, porque não vai estar falando de demônio tal, Deus centraliza tudo. O arqui-inimigo foi o diabo, foi a partir dele que todos os anjos, até essa parte, caíram. Então se centraliza nele. Por isso que diz que o inferno, ele foi preparado para o diabo e os seus anjos. Está vendo como é que ele não está sozinho? Mas não diz que foi preparado para o diabo, para Joãozinho, para Mariazinha, que é o nome dos anjos. Eu não sei o nome deles. Não diz o nome dos anjos, mas deu só o nome do diabo. E o diabo não é nome. É título, inimigo. A palavra diabo quer dizer inimigo. Não é nome. É inimigo. Então, para o inimigo, está preparado, e para ele os seus anjos, todos que são inimigos de Deus. Então, ele não é onipresente. Amém? Amém. Convenceu? O diabo não é onipresente. Esse é um atributo exclusivo de Deus. Só Deus é onipresente. Só Deus. Ele tem natureza. Salmo 139, de 7 a 12. Leia a onipresença de Deus. 139, Salmo 139, do verso 7 ao 12. Livro de Salmo não tem capítulo, tá bom? Tá, como nós estamos no seminário, vamos começar a jogar a coisinha pingo nos is. Os salmos são cânticos, são músicas. Eles tinham melodia. Eu não sei se eles se perderam com o tempo, eles são músicas. E como música, a gente fala salmo e fala verso. Verso 1, verso 2, que são os versos. A divisão dos salmos. Então, quando alguém for pegar o salmo para ler, vocês sempre citam o salmo assim, ó, Salmo 139. Você pode falar de 7 a 12, como eu estou dizendo, ou você pode falar do verso 7 ao verso 12. Nunca capítulo, porque ele é música. Vamos começando a consertar alguns erros que a gente vai vendo aí no decorrer, por causa da falta do conhecimento. Pode ler aí o primeiro. Leia. Onipresença de Deus. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Continua? Continua até o 12. Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. E tomar as asas da alva, e se habitar na extremidade do mar. Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser, é certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Tá vendo? Não tem como fugir de Deus. O negócio é eu vou fugir de Deus. Adão, por que, né, Adão, você é tão inteligente, se esconde atrás de uma moita e diz que está escondido de Deus? Parece criança, né? Tá que nem o Cadu tem 1 ano. Aí a mãe fala, cadê o Cadu? Aí ele bota a mãozinha assim na cara. Aí depois ele fala, tá aqui. Cadê o Cadu fogo? Esconde só a cara. Adão fez a mesma coisa com Deus. Adão, onde tu está? Tá aqui. Como, né? Que o pecado tem gente tão cego, né? Ah, eu errei. E aí tem essa mania. Ah, eu estou errado, eu não vou para a igreja, não. Ih! A gente não tem esse costume?
A gente faz alguma coisa errada, não vou para o culto hoje não vou para a igreja não vou tocar na ceia. Parece que Deus não vê, Deus não está lá. Quando a gente conhece Deus, a gente tem uma outra postura diante dele. Errou, Senhor, tu me conhece, eu errei, vacilei de novo, pede perdão, caminha, gente. Mas se for aquele pecadão, pastora, o pecadão fala a mesma coisa, olha, eu vacilei feio, um pecadão. Não criando escândalo para a igreja, se criar escândalo para a igreja, tem que falar comigo sobre o seu pecadão. E aí não pode criar escândalo para a igreja. Mas uma vez que não criou escândalo, você resolve com Deus diretamente, porque é você e Deus. Quando não mexe no corpo, Deus está vendo. Ah, não vou para a igreja não, porque eu estou errada. Só na igreja que Deus vai te ver. Só na igreja, você veio na minha casa hoje, né? Mas você está errado. Agora eu estou te vendo. Olha como nós somos infantis. Voltou, né? Apareceu. Olha como nós somos infantis com Deus. Isso não é herança lá do Velho Testamento, não? É lógico. A herança sabia de pecado. Porque a gente sempre não consegue, na verdade, colocar culpa em nós. Sempre é assim. O homem, a mulher que me deste. Senhor, eu errei, né? Também, né? Casada com o irmão Nilson, né? Senhor, tu entendes, né? É possível matar lá os bodes, os cabritos. Entendeu? Aí que não é mais ignorante, não estava pegando uma galinha dizendo, vou sacrificar essa galinha, né? A galinha eu que tenho culpa, né? Eu tenho que morrer. Aí tinha a galinha para sacrificar. E logo ela que não tem vida eterna também, vai lá que Aí não tem vida eterna, irmão. Tudo bem que o sacrifício do Velho Testamento para os judeus tinha um significado. Eles, na verdade, matavam o cordeiro, porque ali representava Jesus. Mas todas as outras nações sempre fizeram sacrifício. Essa questão de sacrifício já vem lá no começo da consciência. Eu tenho que, de alguma maneira, aliviar minha barra com Deus. Então, os primórdios já matavam. Só que, antigamente, Israel, Deus proibiu a matança de criança. Porque todos os povos vizinhos matavam crianças. Matavam as crianças, matavam as vítimas. Muitos sacrifícios humanos aconteceram. O cristianismo, gente, veio para acabar com isso. O cristianismo, como se estendeu ao mundo inteiro, foi ele que acabou com a matança de ser humano. Mas hoje, ainda na África, sacrificam gente. É normal você passar numa encruzilhada da África e ver lá um crânio de uma criança. Nós estamos com um missionário aí, que o Sandro e a Roberta, e eles estão lá na África há 3 anos. Eles não eram crentes não, ficaram crentinhos. Ficaram crente, ele pastora. O negócio é pesado. Ele falou pastora, lá os endemoniados botam cobra para fora. Lá eles são bruscos, eles vêm para a igreja e ficam bruscos dentro da igreja. Estão na igreja e estão fazendo bruxaria. Lá a coisa é braba. Ele disse lá a gente expulsa demônio, não é demônio pouco, não é demônio brabo. Eu falei, ficou crente, né, meu filho? Agora você ficou crente. Ele falou, não tem como não ser. Então, e lá os sacrifícios são humanos. A cultura lá sacrifica um filho para o diabo dar riqueza. Aí você vai dizer, mas o diabo dá riqueza? Ele diz que dá. Mas na África ele diz que dá. E aquele filho que é sacrificado, quando eles tem dor, ou quando eles não matam, eles entregam ao diabo, a pessoa fica louca. Fica louco o filho. Aquele foi entregue ao diabo para que a família fique rica. Gente, isso está acontecendo como? Agora. Porque o evangelho ainda não entrou para ter poder. E é o país, a religião mais forte, na verdade, dos muçulmanos, né? É o islamismo. Lá 99,99% é islã. Mas tem essa cultura forte de sacrifícios humanos. Então, o cristianismo, Deus, ele impediu. No livro de Levítico ele falou, ninguém sacrifica ser humano para mim. Quando ele pede a Abraão, seu filho, para sacrificar, que Abraão entrega, havia uma cultura local daquele lugar de entregar os seus filhos na matança. E aí Deus experimenta Abraão. É um ato profético, sim, mas há um ensinamento por trás daquilo. Quando Abraão vai oferecer, ele diz, eu não aceito. Não, Abraão. Não faz isso, não.
Ele já estava mostrando para Abraão, que é o nosso pai da fé, o quê? Que nunca, em tempo nenhum, ele ia aceitar sacrifícios humanos. Ele entregaria o seu próprio filho. Mas ele não aceita. Não existe esse negócio de Deus pediu o meu filho. É capeta, gente. Deus pediu o meu filho. Vou matar meu filho porque Deus pediu. Então foi demônio que pediu. Deus, não. É uma proibição de Deus. Porque havia essa cultura, tá? De sacrificar seres humanos para a riqueza, para a prosperidade da terra. Ah, eu quero que a minha terra dê muito esse ano. Dar um filho e uau, para os deuses. Os deuses os povos cananeus faziam sacrifícios humanos demais. E não é muito não. Agora, muito recente, os astecas, que é o povo nosso aqui da América Central, essa aqui, faziam sacrifícios humanos. Encontraram milhares e milhares de pessoas sacrificadas. O cristianismo acabou com isso. Os nossos índios brasileiros faziam sacrifícios humanos. Muitos portugueses morreram queimados. Muitos missionários morreram queimados no Brasil. Hoje, ainda na Bolívia, não é falado. Aonde está esse povo aí? Lá se faz sacrifício, não ouvi sacrifício humano, ouvi histórias locais. Eles ainda matam crentes na cidade chamada Oruro. Mas eles fazem sacrifícios de muitos bodes, muitas casas, que Oruro é a terra do ouro e o pai de Oruro é o diabo. Eles têm o diabo como tio. Então ninguém mexe no diabo lá, porque compra uma guerra. Infelizmente, esse pessoal aí da confusão do futebol está preso lá. Gente, vamos orar, porque senão eles não saem de lá. Vamos orar. Aquele lugar é terrível. Imagina o frio que estão passando, 4.800 metros de altitude. É muito frio lá, é muito frio. Você não tem noção do que eles estão passando lá. Você falou que era uma cultura de matança que... generalizada. Então poderia dizer que Abraão relutou em relação ao pedido de Deus por causa dessa cultura estar muito próxima ou não? Não, ele na verdade, ele relutou, ele foi numa obediência porque aquele filho ele amava, né? Você entendeu? Mas era uma cultura local. Então, era uma cultura local. Deus, na verdade, estava quebrando todo aquele costume dele. Ele veio de uma terra idólatra. A família de Abraão, eles faziam ídolos, deuses. Por isso que quando Deus chama Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, sai da tua terra e da tua parentela, e vai para uma terra que eu hei de te mostrar. Porque tinha que sair um povo novo de Abraão. Então ele veio com uma cultura muito forte ali, de tudo aquilo ali. E aí Abraão veio sendo tratado pelo Senhor, 25 anos para gerar um filho, para o filho vir. Aí no finalzinho, quando Abraão está na presença de Deus, quando ele duvida que Deus vai dar um filho ou não, Deus fala para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus dá uma chamadinha a Abraão. Como dizendo para ele, acredite em mim. Ele estava num processo de conversão, porque Deus estava tratando com Abraão cara a cara. Dele ia sair uma nação diferente de tudo que havia. Tinha que ser um povo separado, pois os judeus ainda são esse povo separado. E aí, quando vem essa criança, é o filho da promessa. Mas Abraão tinha outro filho, tinha ou não tinha? Tinha. Por que Deus não pediu outro filho? Porque Deus pediu aquilo que ele amava. Então foi a fé dele. Me dá o que mais você ama. O que mais ele amava realmente era Isaac. É porque às vezes as pessoas colocam esse ato de Abraão como algo assim, extraordinário. Mas foi extraordinário. Você está falando da cultura? Não, mas foi extraordinário. Eu não tiro o lado extraordinário, não. Eu não tiro o lado extraordinário. Eu estou dizendo que houve um ensinamento forte de Deus ali, porque aquele povo estava acostumado a sacrifícios humanos. E aí foi um choque que Abraão teve de tudo que ele conheceu de Deus. Ah, sim, agora sim. Você entendeu? Como o Deus que eu vivo 25 anos, porque Abraão falava com Deus vai me pedir algo que é semelhante a essa entendeu? cultura. Me pedir algo que é contra tudo dele. Foi o choque que ele teve de Deus. Mas aí Deus falou para ele assim, confia em mim. Confia. Aí ele vai até a última hora e Deus mostra na última hora que Deus não poderia mudar. Deus é imutável. Posicionamento de Deus não se muda. Lei de Deus não se muda. Tempo? Fala, Pedro. Não, só para eu parar aqui, para não continuar. perder nada. Tá bom. E algo? Vai lá. Tá bom.
Fala agora, Rosalie. Mas olha só, a Bíblia tem partes, né, que parece que ela diz uma coisa e contradiz. A gente sabe que a palavra de Deus ela não se contradiz. Não tem contradição nela. Mas olha só, Deus, ele não foi contra a matança, era o costume do pessoal daquela época, mas ele mandou o filho dele matar o filho dele. Ah, tá. Isso aí. Isso aí você vai entender por quê. Porque o único, segundo as Escrituras, você tinha que pagar uma vida por outra vida. Ser humano por ser humano, em geral. Isso eu vou falar, quando eu falar sobre salvação, eu vou dar o plano da salvação e vou dizer por que Jesus morreu. Porque, na verdade, o outro ser humano não podia redimir um ser humano, que era da descendência de Abraão. E em Abraão todo mundo pecou. Você está entendendo isso? Abraão pecou, com ele toda a sua descendência pecou. Quem é a descendência de Abraão? Não, desculpa. Adão. Corrigindo, Adão. Através de Adão, todo o ser humano pecou, certo? Todo ser humano. Então nenhum ser humano teria como pagar pelo pecado de outro ser humano. Porque ele estava já errado e separado da glória de Deus. Todo ser humano foi separado da glória de Deus, através do pecado. Qual é a pior coisa que aconteceu conosco, seres humanos? O céu ficou fechado para nós. Nós não íamos mais ter acesso a Deus depois do pecado. Quando o ser humano começou a fazer sacrifício, ele está fazendo de uma maneira ou de outra, tentando abrir o céu para ele ter presença de Deus. Você está entendendo isso? E a presença de Deus foi o quê? Fechada. Não tinha como mais chegar perto de Deus. Então o sacrifício não é levar a pessoa a Deus. Eles queriam de alguma forma que Deus o abençoasse, que Deus trouxesse prosperidade. Aí há uma promessa lá em Gênesis, que ia haver um acesso de novo no céu. Mas só se fosse alguém que viesse ser humano, mas que não tivesse pecado nenhum. Quem? Quem? O próprio Deus. Porque quem foi que fez o homem à semelhança dele? Deus. Você está entendendo isso? O ser humano foi feito à semelhança de Deus. Então, se nós fomos feitos à semelhança de Deus, quem podia nos resgatar sem pecado nenhum? O próprio Deus. Foi quando Jesus se ofereceu, segundo Isaías. Quando Isaías profetiza e disse: quem deu crédito à nossa pregação? Ele manifestou o braço forte do Senhor. E aí vem todo mundo coisa, ele diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Ali é uma profecia de Jesus dizendo: eu vou, eu aceito. Então ele veio em forma humana, sem pecado. Por que sem pecado? Porque ele não foi gerado do homem. Querendo ou não, queridinhos, o pecado vem do homem. Isso vai incentivar o pessoal que está nascendo querendo fazer filho de mulher com mulher. Olha, pecar, não, mas aí tem que ter esperto. Não, mas teve duas mulheres aí que fizeram. Não, olha só. Vamos tentar entender? Depois eu vou falar sobre Deus, depois a gente vai entender. Olha, o homem, o homem, o ser masculino, foi o primeiro ser formado, sim ou não? Sim. Toda a aliança que Deus fez com o homem, falou com o homem. A Eva veio por uma necessidade do homem. Fomos criados por uma necessidade do homem. Que nós fomos criados. Viemos para ajudar. Deus dividiu essa autoridade entre nós dois. Tanto que Deus disse que chamou a gente de macho. Quer dizer, para ele, era tudo uma coisa só. Era um complemento do homem. Não havia mulher para Deus. Deus transforma com a mão só. O homem é que, na verdade, a mulher é apenas um canal de transmitir, né? Ela é uma bolsa para desenvolvimento. O esperma é que vem o pecado. Da semente do homem é que vem o pecado. Agora você vai entender por que Jesus não foi gerado de um homem. Porque ele não podia vir com pecado. Então ele veio de Deus e ele entrou na barriga da mulher e só se formou ali. Você entendeu? Porque se ele tivesse vindo de algum homem, ele transmitiria o pecado. Não poderia salvar ninguém. É bom estudar, né? Dá aquele destaque. Por que veio de uma virgem? Por que veio de uma virgem? Deus não faz nada por acaso. Deus não faz nada por acaso. Deus não faz nada por acaso. Tem um porquê.
havia uma promessa, que da semente da mulher nasceria um que ia ferir a cabeça da serpente. Deus deu um recado para o diabo, dizendo que aquilo que ele fez ia ser destruído um dia. Satanás veio tentando matar tudo que é justo. Mas Satanás sabia que Abel, por mais justo que era, nasceu da semente do homem. Mas a palavra era da semente da mulher. Mas a mulher não tem como botar semente. Sabia que quem tem a sementinha era o homem. E como é que era isso? Lá no Novo Testamento, Deus mostrou para o diabo como seria isso. Só Jesus, só quem teve participação em Jesus foi realmente Maria. José não meteu a mão. Nada. Nem podia tocar nela. Só tocou nela depois que Jesus nasceu. Totalmente obra do Espírito Santo. Da semente da mulher. Só que a mulher não tem semente, mas quem gerou foi gerado do Espírito Santo. Por isso que Jesus nasceu sem pecado. Se tivesse sido concebido como qualquer um de nós, nasceria debaixo do pecado. Então, quando o homem, Adão, recebeu essa revelação, Rosalie, no paraíso, que um ser humano ia vir, automaticamente entrou na natureza do homem também tentar matar outro ser humano, um animal, para ficar bem com Deus. Mas Deus falou que quem resolveria essa questão seria ele, e não o ser humano. Por isso que ele diz que o mais justo dos homens, Paulo falou, estava separado da glória de Deus. Não tinha nenhum justo na terra. Todos eram pecadores. Por isso que Jesus teve que vir. Porque se Jesus não vem, até hoje nós morreríamos direto, iríamos para o inferno. Poderia fazer o maior louvor, o melhor louvor. Abraão, quando morreu, teve que descer ao Seol, que é o mundo dos mortos. Não foi da presença de Deus. Por que ele não foi? Porque o mundo de Deus estava fechado através do pecado. Só quando Jesus veio. Então, o nosso Deus é muito sério. Ele não vai mudar a lei espiritual dele. Não existe essa história de Deus agora pegar sacrifícios humanos. Não existe. Porque Deus mostrou claramente para Abraão como teria que ser conduzido. Agora eu quero ler uma parte, para que a gente fique... Parou, acabou. Vocês estão tendo 1 hora de aula. Aí, tá vendo como é que a coisa é gostosa? Oi? Não saímos. Espera aí que eu vou pegar um versículo que a gente vai fechar aqui. É bom anotar porque tem coisa que sai na hora, tá bom? Nem tudo está escrito no estudo. Estudo não tem como. Estudo não tem como. Mas qual a diferença? Levítico. Capítulo 17. Casamento lícito. Deixa eu ver. Eu quero, nessa parte aqui, pode procurar o 18, 19, procure comigo, sacrifícios humanos, que Deus está dizendo que não aceitará. Vai com ele assim, vai correndo, vai. Logo no começo, no capítulo 17, né? Deixa eu ver. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e seus filhos e a todos os filhos de Israel, e disse: isto é o que o Senhor ordenou, dizendo: qualquer homem da casa de Israel que imolar boi, cordeiro, cabra no arraial ou fora dele, e não trouxer a porta. Aí ele está falando sobre alguns sacrifícios. Não, ele está falando sobre sacrifício humano, que não fazer. Se eu não achar, é que está considerando desde, eu trago para vocês na próxima aula. Que agora me ressaltou. Ele está dizendo que ele não aceita sacrifício humano. O 8 não? Leia o 8 para mim. Diz 8.
complemento. Eu vou achar, tá? Eu vou achar aqui, eu já estou no 20, não terei cabelo. Vou trazer essa referência para nós, para vocês verem que há uma lei falando que ele não aceita, porque está dizendo aqui, olha só, essa parte de Levítico está dizendo para nós não fazermos, tá? Como os cananeus, o povo que vivia naquele lugar. Quando o Senhor mandou Israel entrar naquela terra, ele começou a dar ordem, dizendo, olha, não cumpra segundo a lei desse povo. Não Olha só, faça no isso. 20 fala, qualquer dos filhos de Israel, dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que deve seus filhos a Moloque, será Isso, morto. exatamente. O 20. O 20, depois tem uma referência dizendo que ele não aceita. Dois. Exatamente. Por verso quê? 2. Exatamente. 20, verso 2. Também. Será morto. Ele tá, por quê? Porque era normal. O Deus de Moloque era o Deus de sacrifício de criança. Moloque era aquele Deus que as pessoas hoje falam assim que ele tinha uma cabeça de couro. Suas mãos eram, na verdade, de metal. As costas eram abertas. As pessoas tacavam fogo ali e as crianças nascidas, o primeiro filho de uma virgem que nascia, botava na mão dele e as crianças eram queimadas vivas. Meu Deus. Moloque, no mínimo, 25 crianças. Havia um sacrifício eterno. E as virgens, as sacerdotisas que davam seus filhos para Moloque, os primeiros filhos, manifestavam Moloque e ficavam manifestadas aos pés de Moloque. E Moloque era esse demônio. Moloque até hoje come criança. Moloque, porque todo demônio, na verdade, os demônios são muito demônios. As ações são as mesmas. Da onde sai? Você sabe de onde sai a palavra moleque? Moleque, que a gente não deve chamar ninguém. Moleque eram as crianças sacrificadas a Moloque. Que vem a palavra moleque. Era criança sacrificada a moleque. Quando você chama uma criança de moleque, você está amaldiçoando ela. Você está dizendo que ela é uma vítima, alguém preparado para ser sacrificado a Moloque. Então os demônios só mudam de regiões. Aí Deus falou assim, não sacrifica, nem estrangeiro. Por quê? Porque o estrangeiro tinha aquele costume. Sacrificar seres humanos eram normais naquela época. Hoje em dia, infelizmente, ainda acontece. Em muitos lugares ainda acontece. Essas crianças sumidas, vocês acham que é porque nem? Moloque. Só que Moloque vai estar com outro nome. Amém? 11:5. Vamos parar na onipresença. Então, pelo menos nós sabemos que Deus é único e é onipresente. Já aprendemos muito de Deus. O seu Deus é onipresente. Não existe lugar nenhum que Deus não esteja. Mas tem uma diferença em Deus estar e Deus habitar. Olha só. Deus está no inferno, mas ele não habita. Deus está no centro de Macumba, mas ele não habita. As escrituras dizem que Deus habita no meio dos louvores. Por isso que Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu me encontrarei, ali eu estarei. Mostrando o quê? Que ele, na forma que ele está em todo lugar, mas ele não habita. Ele tem que estar no lugar de adoração. Fique de pé nesta manhã. Diz para quem está perto de você, nós vamos aprender muito. Nós vamos aprender muito sobre o nosso Deus. Fala para ele, uma coisa que nós aprendemos. Deus não aceita sacrifícios humanos. Fala para ele, e nem de animais. Você quer sacrificar para Deus? Adore Ele. Amém? Adore. Então, semana que vem nós vamos estar no restante. Esse material vai estar na sua mão, vai facilitar você. Vai estar nas tuas mãos. Vamos ter oração. Pai, obrigada por esta manhã. Sabemos que Tu estás nos trazendo para águas mais profundas. Sabemos que através dessa revelação e do ensinamento, Senhor, da teologia, nós vamos Te conhecer mais. Dá-nos um dia abençoado. Dá-nos um dia na Tua presença. Senhor, onde nós estejamos, que seja para a adoração do Teu nome. Que a gente venha pegar menos neste domingo. E que Tu venha falar os nossos corações.
Para ti toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Em nome de Jesus. Se esse culto, esse estudo está terminado, recebe como um cheiro suave diante de ti. Amém. Amém. Está terminado, em nome de Jesus.